Os Salmos 95, versos 7 e 8, nos diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo tem muitas vozes. E quais são essas vozes? As notícias, os conselhos de amigos, as conclusões racionais, os pensamentos sem sentido, os pensamentos que parecem fazer sentido, mas que na verdade são enganos do inimigo, as circunstâncias. Quais são as vozes que você tem dado ouvido ou crédito? Quais vozes você tem fundamentado a sua vida? Essa passagem do livro de Salmos fala de uma voz doce e suave que pode estar batendo na porta do seu coração. E note bem, essa voz não é autoritária, não é ameaçadora, muito menos possui tom de acusação, mas ela é um convite de amor. Será que no meio de tantos afazeres, em meio à aceleração do mundo, onde nós recebemos uma chuva de informações, você consegue identificá-la? E mais, você quer se abrir para ela? Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, nos deixou o seu Espírito. É o Espírito Santo que, dentre tantas tarefas, nos chama, nos dirige, nos dá discernimento e nos convence do real estado da nossa alma. Sem Jesus em nossas vidas, estamos literalmente perdidos, sem rumos, sem sujeitos e a dar ouvidos a todo tipo de vozes e sugestões, que com certeza nos levará à armadilha e, consequentemente, para o fracasso, derrota e desespero. Hoje, Jesus quer fazer o oposto. Ele quer nos conduzir à vida que apenas Ele oferece. Decida sempre ouvir a sua voz. Não endureça o seu coração, pois Deus é onisciente e tem o melhor para você. Não adie a decisão de responder à sua voz. Apenas obedeça. Pois hoje é o dia que Deus quer começar, o início de uma grande transformação na sua vida. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria, estamos começando mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e objetivo exclusivo levar para você e sua família a bênção de Deus através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, né? Mais uma vez contente, mais uma vez muito alegre e feliz, né? Porque Deus proporciona a oportunidade de estarmos aqui falando do amor de Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Nós estamos aí com este objetivo de levar a palavra do Senhor e apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa alma. E com certeza hoje Deus tem um propósito, hoje Deus tem um milagre na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que tudo é possível àquele que crê. E se nós acreditarmos, se você abrir o seu coração nesta noite, através do louvor e também através da mensagem que vai ser ministrada, Deus vai estar falando fortemente na sua vida e no seu coração. Muito obrigado, meu irmão, por você estar participando conosco. Muito obrigado, minha irmã, por você estar com a gente, participando da nossa programação. Obrigado por estar abrindo as portas da sua casa para que a gente possa entrar e juntos cultuarmos ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso que vive e reina por todo sempre, né? Que Deus te abençoe, que Deus recompense a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja aí no seu trabalho, talvez andando pelas ruas da cidade, talvez aí viajando pelas rodovias do país.
aonde você estiver, que a graça e a paz de Cristo possa estar reinando na sua vida e acompanhando você a cada passo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem vos saúda nesta doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre, fazendo aquele nosso costumeiro convite para que você possa permanecer conosco, porque no final do nosso programa a gente vai estar orando e vamos estar buscando a presença de Deus, clamando uns pelos outros e com certeza a mão do nosso Deus vai estar estendida para te abençoar, para abençoar a cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, e hoje estamos contentes, hoje estamos bastante felizes, né? Depois de algum tempo tentando trazer este grande servo de Deus, mais que um servo de Deus, também nosso amigo, né? Para estar com a gente, participando da programação. Tivemos aí outras oportunidades convidando ele, mas por problemas de trabalho, problemas com o ministério, né? Trabalho no ministério, ele não pôde estar, mas hoje Deus providenciou esse momento tão importante para nós, né? E nós estamos aqui hoje com nosso amigo, nosso irmão, servo de Deus, apregoador da palavra de Deus, nosso irmão pastor Vinícius, ele que vai estar hoje trazendo a palavra do Senhor, né? Ele que congrega, ele que trabalha, ele que está aí trabalhando na obra do Senhor, no ministério Ovelha Achada, do nosso amigo também pessoal, pastor Rafael Goivinho, né? Então estamos felizes, estamos contentes pela vida deste grande servo de Deus que vai estar conosco hoje, sendo o ministrante da doce e santa palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmão Rafael, pastor Rafael, seja muito bem-vindo, a paz do Senhor e que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, meu amigo. Graça e paz a todos que estão ao vivo, todos que estão ouvindo. Estamos aqui para trazer uma palavra, né, irmão? Faço parte do Ministério Ovelha Achada, o ministério que está recomeçando, no propósito de levar a palavra do Senhor, a palavra do reino, né? Muitas pessoas precisam de Jesus, né? Então, estamos aí nesse trabalho, nessa obra, um ministério que faz evangelismo, né? Um ministério que cuida de pessoas, que ora, como todos os ministérios estão espalhados para a terra, porque Jesus deixou mandamento para a gente, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu estou muito feliz, obrigado ao irmão Dalmo pelo convite, que nem o irmão falou, foi difícil de vir, mas consegui. Além da gente ser servo, a gente também tem família, né? Tem filhos, tem um trabalho, a gente precisa trabalhar, mas a obra de Deus em primeiro lugar. Mas Deus preparou esse dia, meu irmão. Eu creio que tudo tem um propósito, então foi esse dia que o Senhor preparou para estar aqui presente e eu agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Ficamos contentes, né, pela presença deste grande servo de Deus, como eu disse, né, além de um servo de Deus que a gente conhece, que a gente vê o trabalho que vem desenvolvendo no ministério, né, também um amigo pessoal que sempre está com a gente, sempre está participando conosco em atividades, né, sempre aqui na nossa casa, no nosso estúdio, compartilhando a palavra de Deus, e nós ficamos contentes por ter como amigo pessoas como ele que têm o coração voltado a obra de Deus, né? Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está acompanhando a nossa programação de hoje, pode ter a certeza que, apesar de ser a primeira vez que está conosco, né, irmão Vinícius? Primeira vez que está conosco aqui, você vai estar em muito boa companhia. Deus preparou para nós, nesta noite, uma companhia maravilhosa, uma pessoa que, com o conhecimento, com a sabedoria recebida de Deus, com o amor que ele tem para com a obra, para com a divulgação da palavra, para com a busca de ovelhas perdidas, né? Você pode ter a certeza que você vai estar muito bem acompanhada, muito bem acompanhado e com certeza vai estar se alimentando de uma palavra poderosa vinda do Alto Céu. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o Ministério Ovelha Achada, que é um ministério novo, recente aqui na cidade de Bauru, mas que com certeza nasceu com um objetivo: resgatar vidas para o reino de Deus. E isso tem acontecido e o nosso irmão vai estar contando, nosso irmão Vinícius vai estar falando um pouquinho sobre isso e com certeza Deus vai estar abençoando não só a vida dele, não apenas a vida da igreja, do ministério, do pastor Rafael, mas também vai estar edificando a nossa vida. Amém? Graças a Deus. Antes de nós orarmos essa oração inicial, eu já quero mandar um abraço para alguns irmãos que já estão participando com a gente, né? O nosso irmão João Serdã, lá na cidade de Tupã,
já está acompanhando a programação e mandando a paz do Senhor, e nós estamos aí retribuindo com muito carinho. Seja bem-vindo, irmão João, Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe também a todos os nossos irmãos aí da bonita cidade de Tupã. Também a nossa irmã Ivone Boaventura já está participando com a gente, né? Ela está um pouquinho mais longe, irmão Vinícius, ela está lá em Sergipe, lá na cidade de Pedrinhas, acompanhando a nossa programação. Prazer muito grande estar recebendo a serva de Deus. Seja bem-vinda, minha irmã, por uma ótima noite. Que Deus abençoe a irmã, que Deus abençoe toda a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família e a certeza das nossas orações constantemente para a glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Enquanto vocês vão chegando, irmãos, já vão compartilhando a programação aí, levando a palavra do Senhor aos seus amigos aí nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no próprio Facebook, enfim, aonde você tiver a rede social, esteja aí compartilhando, envie o link, convide seu parente, convide seu irmão, convide seu colega de trabalho a estar ouvindo. Quem sabe esta alma que você estará convidando hoje é a que vai ser salva com a ministração da palavra, com o louvor desta noite, né? Então participe, seja também um evangelista, seja também uma missionária, e ganhe almas para o nosso Deus Todo-Poderoso. Mari Grace, também chegando agora, Mari Grace, lá na capital paulista, na capital de todos os paulistas, a famosa Terra da Garoa, né, Mari? Deus abençoe minha amiga, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. É o nosso desejo, é a nossa oração, para que Deus venha te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Pai, vamos buscar a presença do Senhor e vamos pedir para que Ele derrame a sua graça e nos dê força, conhecimento, sabedoria para fazer a cada momento a palavra de Deus. Vamos orar. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Momento de oração. Glorioso Deus e eterno e bendito Pai, Deus poderoso, Senhor nosso Pai eterno que está no céu com poder e glória, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e estamos, meu Pai, te exaltando e te glorificando neste momento. Ó Deus de amor, abra as portas do céu, que as comportas do céu possam ser abertas neste instante e sobre nós, meu Pai, ser derramado a Tua graça e a Tua misericórdia. Meu Deus, venha perdoar nossas falhas, venha perdoar nossos erros, nossos pecados. Sabemos, Pai, que somos pequenos e que a nossa vida tem que estar pautada, tem que estar dirigida pelo Teu Espírito. Se assim não for, Pai, não tem sentido, não tem significado as nossas palavras, porque palavra de homem não edifica, palavra de homem não constrói. É apenas a Tua mensagem, a palavra que vem do céu, auxiliada pelo Teu Espírito, que vai convencer uma alma do pecado, que vai tirar uma alma, meu Pai, do lamaçal e trazer, meu Pai, para a luz do Teu Evangelho. Por isso, ó Pai, perdoa nossos pecados e nos ajude a falar e a fazer somente aquilo que é do Teu agrado. Em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, esta alma, esta vida que está agora num hospital, que está numa UTI, que está numa unidade de terapia intensiva, numa unidade de pronto atendimento, nos prontos socorros. Quantas vidas estão neste momento, ó Pai, sofrendo dores, vítimas de acidentes de trânsito e tantos outros tipos, meu Pai, de constrangimento para o corpo humano. Meu Deus, alivia esta dor, tira, meu Pai, o sofrimento desta vida e que o homem seja apenas paliativo, mas que o Senhor, meu Pai, seja o verdadeiro médico, o grande médico que venha operar, que venha realizar o milagre nesta vida, para que o Teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, a programação de hoje. Eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos a minha casa, a minha família, a família do irmão Vinícius, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. E quero também apresentar, meu Deus, já a cada um dos nossos irmãos que estão participando com a gente, irmãos que estão deixando seus nomes aí nos comentários, aqueles que estão, meu Pai, acompanhando no oculto, apenas no silêncio, sem se manifestar, que todos possam ser tocados e agraciados por Tua bênção e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, cura, liberta, abençoa, transforma a vida, Pai.
e que a palavra do Senhor seja viva e eficaz esta noite para transformar uma vida e trazê-la para a luz do teu evangelho. Fica comigo, fica conosco, abençoe o nosso irmão Vinícius, que vai estar trazendo a palavra do Senhor desta noite, e que tudo, meu Pai, seja feito segundo o teu querer. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus, ó Pai, apresentamos a nossa programação e te louvamos para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Você que está chegando agora, você está acompanhando a nossa programação Um Novo Caminhar, né? Programa que leva a mensagem de Deus, que leva a palavra do Senhor a todos os corações com exclusividade, né? Apenas a palavra de Deus, e com certeza Deus tem feito obras maravilhosas, né? E com certeza Deus vai continuar fazendo obras gloriosas, com certeza Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre vai estar atuando em nossa vida e em nosso coração. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus possa derramar muitas bênçãos na sua vida. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouquinho teremos a mensagem de Deus, teremos o louvor que edifica a nossa alma, a nossa vida, né? Mas eu gostaria de continuar conversando um pouquinho com o nosso irmão pastor Vinícius, né? Como já dissemos, ele congrega no Ministério Ovelha Achada, um novo ministério que está se formando em Bauru, que está crescendo de uma forma avultuosa, está crescendo bastante, não apenas em número de membresia da igreja, né? Mas também no volume em estar buscando vidas que estão perdidas no mundo lá fora. Quantas pessoas estão aí perdidas nas drogas, perdidas na bebida, na prostituição, e a igreja, o ministério Ovelha Achada tem se colocado, né, o irmão Vinícius, nessa vanguarda, tem se colocado diante deste problema que hoje a sociedade está vivendo, né, e está trazendo vidas, está trazendo almas. As pessoas estão chegando à igreja e são pessoas que estão sendo tiradas exclusivamente deste mundo terrível, deste mundo de perdição, de trevas, e sendo colocada à luz do Evangelho. Eu queria então que o irmão Vinícius falasse um pouquinho sobre esse ministério e sobre a atividade, sobre esse evangelismo, sobre esse resgate de almas que o ministério vem realizando, e com certeza um sucesso muito grande está acontecendo e vidas vêm se rendendo aos pés do Senhor, irmão Vinícius. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Sou do Ministério Ovelha Achada, pastor Vinícius. Como o nosso irmão Dalvo falou, um ministério novo que Deus colocou no nosso coração, de alcançar as pessoas que estão perdidas. Pessoas que precisam ser abraçadas por Jesus, não julgadas, mas ser abraçada com muito amor. É o que Jesus fazia, né? Jesus, ele andava pela Galileia, Samaria, pregando o evangelho do reino, e a gente tem feito esse trabalho. Pessoas têm se achegado nesse ministério ao qual o Senhor colocou no nosso coração, com o ministério de evangelismo também, o evangelismo nas favelas, entregando as marmitas para as pessoas necessitadas, e muitas pessoas que têm chegado ao nosso ministério, pessoas feridas, e a gente está tratando delas da mesma forma como nós fomos tratados um dia, né? A gente estava no mundo, estava nas trevas,
através de um homem, de uma mulher de Deus, nos alcançou, tratou, nos curou. E é isso que Deus faz, irmão. Deus, ele tira a gente das trevas, nos coloca na luz. Deus nos limpa, nos sara, para que nós podemos alcançar outras pessoas. Né? O diabo, ele tem feito isso. As estratégias do inimigo no mundo é isso. Usado pessoas para levar pessoas para ser destruída. Então, nós como os filhos de Deus, nesse tempo que a gente está vivendo, precisamos se manifestar para trazer almas para Cristo. Porque Ele está voltando. E a gente precisa pregar o Evangelho. A palavra fala que no final dos tempos o amor de muito ia se esfriar. Como a gente tem acompanhado muitas notícias no mundo afora, as pessoas já não se amam mais, as pessoas estão se matando, famílias sendo destruídas. E Deus tem levantado pessoas nesse tempo para proclamar o Evangelho, para levar salvação a essas casas e essas famílias. E nós estamos aqui para isso, para pregar o Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. A nossa palavra, que vem através do Senhor, ela pode mudar a vida, mudar a história, mudar destino. Mas para isso, né, precisa colocá-la em prática, meu irmão. Graças a Deus, né? É uma verdade. O nosso irmão Vinícius, ele está comentando sobre esse resgate de almas, né? E quantas vidas, né, irmão Vinícius, estão aí perdidas nesse submundo do crime, das drogas, né? Pessoas que estão sendo buscadas através da palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E o pastor Rafael, que é o pastor presidente do ministério, ele tem sido muito feliz quanto a esse trabalho. Como eu disse, ele está trabalhando, irmãos, numa vanguarda que poucas igrejas hoje estão investindo, num trabalho que poucas igrejas estão investindo, apesar de ser esta a verdadeira função da igreja, de resgatar aquela vida que está ali, perdida, no mundo da droga, da prostituição, vidas que não conseguem prosperar. Mas Deus tem usado de misericórdia, e não apenas o Ministério Ovelha Achada, mas outras igrejas também têm saído às ruas, também têm ido ao encontro de pessoas e têm trazido vidas para a palavra de Deus, para a luz do Evangelho. Mas o Ministério Ovelha Achada, ele tem se diferenciado, ele tem se destacado no que diz respeito a esse resgate. A igreja, né, irmão Vinícius, é formada praticamente de pessoas que não eram servas de Deus, que não eram crentes em Cristo Jesus, que não conheciam a palavra de Deus. E hoje estão ali dentro da igreja, servindo a Deus, louvando ao Senhor, vindo diretamente deste submundo, deste mundo perdido, deste mundo tão destruidor de vidas, e as pessoas estão se encontrando verdadeiramente com Deus. É verdade, irmão Vinícius? Isso é verdade. Eu sou um testemunho vivo, meu irmão. Antes de conhecer Jesus, eu estava perdido nas drogas, envolvido com as coisas do crime, né? Um jovem revoltado que cresceu sem pai, né? Com um ambiente completamente destruído. Então, eu me perdi nesse mundo, né? Então pessoas, homens e mulheres de Deus, alcançou a minha vida e eu fui resgatado. As pessoas olhavam para mim, meu irmão, e falavam assim: esse já não vai dar mais em nada. Mas Jesus, ele está disponível para essas pessoas. É por isso que nós não podemos julgar essas pessoas que estão morando na rua, que estão nas drogas, as prostitutas, porque se ela se arrepender, se ela abrir o coração, Cristo muda a história, né? Jesus, ele veio para aqueles que estão doentes. Jesus veio para aqueles que estão necessitados. Por muitas vezes você está nessa situação. Na situação de droga, de prostituição, de vícios, de bebida. Mas, meu irmão e minha irmã, se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te lavar e te transformar em um novo homem e uma nova mulher. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. É um Evangelho que muda a vida, que muda a história. Então, se você acha que não tem esperança para você, tem esperança sim, viu, meu irmão? Graças a Deus, é verdade, irmão. Jesus,
Ele é a única esperança que não morre. Quantas vezes, a gente fala que a esperança é a última que morre? Jesus é esta esperança e ele jamais morre. Jesus, ele é eterno, ele estava no princípio com Deus, passou por todo esse período, por todos os tempos, está presente nos dias de hoje e sempre vai se manifestar presente em todos os tempos. Não existe tempo em que Jesus não esteve se manifestando, não houve tempo em que Jesus esteve ausente, esteve fora de toda essa história. Jesus, ele está presente e hoje quer salvar a sua alma, como salvou o irmão Vinícius, como salvou a mim. Não é porque nós estamos aqui hoje à frente de um trabalho, levando a palavra de Deus, levando este evangelho que muda e que transforma, que nós somos perfeitos, que nós somos santos. Não. Somos falhos como qualquer pessoa, somos errados como qualquer pessoa, continuamos errando como qualquer pessoa, continuamos pecando como qualquer pessoa, porque vir para o evangelho, irmão Vinícius, não significa um mar de rosas, uma transformação total e completa onde o pecado fica ausente da nossa vida. Não. A gente continua errando, a gente continua pecando, porém o diferencial é que nós temos um advogado. Nós agora conhecemos Jesus Cristo e nós sabemos que quando nós erramos por uma palavra mal colocada, por uma atitude tomada erroneamente, se nós clamarmos ao Senhor, se nós colocarmos nosso joelho no chão e buscarmos a misericórdia de Deus, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai perdoar o nosso erro e a nossa vida vai continuando. Então nós precisamos reconhecer que Jesus, ele já morreu na cruz do Calvário para que nós viéssemos a ter esse caminho, este elo de ligação entre nós e o céu, entre a nossa vida e o céu. Precisamos caminhar contando com a presença de Jesus. E contar com a presença de Jesus, irmãos, é preciso, é necessário, porque ele disse textualmente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem eu, nem o irmão Vinícius, nem você, ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ele é a porta. Ele é o caminho que te leva para a salvação. Não adianta buscar em A, B, C. É Jesus Cristo que salva. Se nós colocarmos a nossa vida aos pés do Senhor, você pode ter a certeza que você vai ser agraciado, que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nosso irmão José Roberto Amado está participando conosco lá na cidade de Piratininga. Um abraço para ele, para a esposa Ana e para toda a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam sempre todos muito, mas muito bem-vindos mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero deixar para vocês aqui hoje uma mensagem, uma palavra que se encontra no livro de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 5, verso de número 13, onde a palavra de Deus diz assim: olha, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Tiago, ele mostra para nós aqui a diferenciação que há entre uma pessoa triste e uma pessoa alegre. Se você está triste, ele está dando para nós a oportunidade de nós acabarmos com a nossa tristeza, de nós acabarmos com a nossa aflição, buscando ao Senhor, porque o Senhor é quem acalma a nossa alma, o Senhor é quem acalma o nosso coração. E se nós estivermos contentes, nós não precisamos nos afastar de Deus só porque nós estamos alegres e felizes. Quando assim nós estamos, ele diz para nós: cante louvores. A versão das Bíblias, amados irmãos, faz questão de trazer esta versão do original, que é para nós cantarmos louvores. Quando nós estamos alegres, vamos cantar um hino que glorifica o nome do Senhor. Nós não devemos, porque estamos alegres, cantar as músicas seculares, as músicas que vão alegrar ao mundo. Mas Tiago nos alerta: cante louvores. E nós precisamos estar sempre contente e alegre na presença do Pai, porque sabemos que temos um Jesus Cristo que está sempre pronto a nos ouvir, a nos atender, a trazer para nós um alívio ao nosso coração.
Quando nós começamos a sentir a aflição bater em nosso corpo, em nosso coração, em nossa vida, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos pedir que Ele venha com seu refrigério, com o seu amor, com sua graça, com a sua misericórdia, que diz a palavra, que se renova em nossa vida. A cada manhã, a cada momento vai se renovando essa misericórdia e Deus vai se manifestando de uma forma muito especial. O salmista, no Salmo 119, verso 67, ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Aleluia! Mas agora eu guardo a tua palavra. Por que que ele está guardando a sua palavra, a palavra do Senhor? Porque ele conheceu que Jesus, que o nosso Deus, é quem acalma, o Senhor Jesus é quem acalma o nosso coração. Desculpem. E é o Senhor Jesus quem hoje está sempre pronto para estender a sua mão e abençoar a cada um de nós. O evangelista João, ele disse, o Senhor Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, irmãos, segundo o evangelista João, ele está mostrando para nós que o Senhor Jesus, ele é o exemplo de como nós devemos andar aqui nesta vida, andar aqui nesta terra. No meio da nossa luta, no meio da nossa aflição, no meio das nossas dificuldades, o Senhor Jesus manda nós acalmar o nosso coração, porque da mesma forma que ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Porque quando ele estava aqui nessa terra, ele veio 100% Deus, totalmente soberano. Mas ele veio também como um homem, como 100% homem, que sentia as dores, que sentia sono, que sentia cansaço. E ele recebeu, ele sentiu no seu próprio corpo o que é ser afligido, o que é ser açoitado, o que é ser blasfemado. Ele sentiu tudo isso porque, como homem, ele resistiu e calado, irmão, calado, ele sofreu, porque era eu e você que deveríamos estar caminhando para o martírio que, logo à frente, ele estaria sofrendo, que era o martírio da cruz. Ali era eu e você que deveríamos estar. Era eu e o Vinícius que deveríamos estar ali. Mas na sua misericórdia, ele disse: não, o Vinícius não vem, o Dalmo não vem, o irmão João não vem, a Mari não vem, a audiência não vem, porque quem vai sou eu. Eu vou praticar esse sacrifício para que eles possam encontrar em mim o verdadeiro caminho que salva. Em Mateus capítulo 5, verso de número 6, ele diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos buscar sempre o amor, vamos buscar sempre a caridade, vamos buscar sempre o conforto e o consolo no coração, não apenas nosso, mas também da nossa família, do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso colega de trabalho. Vamos propagar este grande amor que Jesus ofereceu para nós lá na cruz do Calvário, que se mostrou, porque ele não é apenas o amor, ele é o próprio amor. Ele não propaga o amor, ele é o verdadeiro amor. Então, quando nós temos em nossa vida a sede, a vontade, o desejo de praticar a justiça, de praticar o amor, de ser justo em nossas atitudes, a palavra do Senhor nos diz que nós seremos fartos, que nós seremos herdeiros do reino do céu, que nós vamos estar andando abraçados com o Senhor Jesus. Por isso, eu quero deixar nessas poucas palavras: se você tiver um coração aflito, ore a Deus. Se você estiver contente, cante louvores ao Senhor. Mas esteja sempre na presença de Deus, porque Jesus, ele está voltando, irmão. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E ele quer que eu e você venhamos a fazer parte deste povo fiel, deste povo seleto, deste povo especial, deste povo de boa obra. E são estas pessoas que vão formar a igreja do arrebatamento. Arrebatamento que está muito próximo, arrebatamento que a gente já vê pelos acontecimentos diários, pelas notícias que vão chegando até nós. A gente vai vendo que a Bíblia vai se cumprindo dia a dia, momento a cada momento, as profecias se cumprem e se revelam para Jesus estar voltando para buscar o seu povo.
Então, vamos estar servindo a Jesus, vamos estar na presença do Pai, vamos estar glorificando constantemente o nosso Deus e tendo a certeza de que através deste momento, Jesus vai estar abençoando a cada vida e a cada coração. Amém? Então que Deus te abençoe, que essas palavras possam continuar fluindo no seu coração, que você possa continuar sentindo a graça, que você possa sentir a esperança de que ainda há vida. Apesar de toda a luta que você sente, apesar de toda a aflição que você tem, ainda há vida. Jesus ainda é o mesmo e quer salvar a mim e quer salvar também a você. Não importa o tamanho do seu pecado, porque não existe pecado grande e pecado pequeno. Existe pecado. E não importa qual pecado que você cometeu. Ele é fiel e justo. O sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, que se você reconhecer, é que vai perdoar os seus pecados. Não é homem, não é mulher, não é ser humano. É Jesus Cristo, aquele que fez os céus e a terra, que quer abençoar você nesta noite. Aceite Jesus, viva Jesus e tenha sempre esta grande esperança, sempre viva no seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o nosso cântico e logo na sequência o nosso irmão Vinícius já vai estar trazendo também a mensagem de Deus desta noite para o nosso coração. Vamos louvar ao Senhor. Ainda que foi esquecido, humilhado e vendido pelos seus irmãos, e te lançaram dentro de uma cova, esperaram tua derrota, mas foi tudo em vão. E os que diziam ter os teus amigos, te viraram as costas, te humilharam no pó. Mas quem te chamou é fiel e não falha, escreve o novo dia, o dia da virada. Não tem barreira ou inferno que vão te impedir de ser honrado e exaltado por Deus Jeová. Já deu um brado de vitória pro inferno ouvir. É a hora de Deus, o dia da vitória. Quem te humilhou vai ter que contemplar você honrado e exaltado por Deus Jeová. Já deu um brado de vitória pro inferno ouvir. É sua vez, exalte, ninguém vai impedir. Chegou o dia da virada pra você, irmão. Deus te levanta do pó, te faz um campeão. E quem te perseguiu fazendo as feridas, vão ver que Deus é Deus na tua vida. Te viram no pó, vão te ver no trono. Te viram caído, vão te ver louvando. Te viram escravo sofrendo grande dor, vão te ver exaltado, ser governador. Quem te humilhou vai ter que contemplar você honrado e exaltado por Deus Jeová. Já deu um brado de vitória pro inferno ouvir. É sua vez, exalte, ninguém vai impedir. Chegou o dia da virada pra você, irmão. Deus te levanta do pó, te faz um campeão. E quem te perseguiu fazendo as feridas, vão ver que Deus é Deus na tua vida. Você honrado e exaltado por Deus Jeová. Já deu um brado de vitória pro inferno ouvir. É sua vez, exalte, ninguém vai pedir. Chegou o dia da virada pra você, irmão. Deus te levanta do pó, te faz um campeão. E quem te perseguiu fazendo as feridas, vão ver que Deus é Deus na tua vida. Te viram no pó, vão te ver no trono. Te viram caído, vão te ver louvando. Te viram escravo sofrendo grande dor, vão te ver exaltado, ser governador. Quem te humilhou
Um novo A cada caminhar. momento. A cada momento, uma mensagem de amor e fé. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, aí está o louvor, né? Que edifica a nossa alma, que edifica a nossa vida, que Deus abençoe você, que Deus possa derramar muitas bênçãos, muitas vitórias na sua vida, né? E nós queremos mais uma vez, né, agradecer a todos vocês que estão participando conosco. Chegamos no momento de ouvirmos a palavra de Deus. Nosso irmão pastor Vinícius vai estar trazendo uma palavra poderosa, registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 25. Se você tiver a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí agora. Vamos acompanhar a leitura com bastante atenção, né, com bastante reverência. Agora, se você não tiver a Bíblia ao seu alcance, né, acompanhe aí na tela, que nós também vamos estar aí projetando, levando para você a santa palavra de Deus, para que você possa ler e acompanhar a ministração desta noite. Portanto, meus amados, vamos juntos agora louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, ouvindo aquilo que ele tem para falar aos nossos corações. Nosso irmão Vinícius, pastor Vinícius, hoje ele é o ministrante da palavra do Senhor e vai trazer para nós agora a mensagem de Deus desta noite. Programa Um Novo Caminhar e o momento da palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graça e paz, boa noite a todos que estão nos ouvindo ao vivo. Momento agora da palavra, aonde Deus vai falar fortemente no nosso coração.
E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs que estão nos ouvindo nessa noite. Está no livro de Marcos 5:25. Essa mensagem ela fala da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que era rejeitada, impura, uma mulher que era excluída da sociedade daquele tempo. A mulher do fluxo de sangue, né? Naquele tempo, quando as mulheres ela estavam no tempo de hemorragia, elas eram separadas, não podia ser tocada, né? As pessoas excluíam essa mulher e essa mulher sofreu muito durante 12 anos. Vamos fazer a leitura para que todos possam entender. No livro de Marcos 5:25 diz assim: Era uma certa mulher que havia 12 anos que tinha o fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos, despedindo de tudo o que tinha e nada lhe aproveitando. Isso antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, que veio por detrás dele entre a multidão, tocou a sua vestimenta, porque dizia: se somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada naquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram aos seus discípulos: Vê que a multidão te aperta? Dize: Quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso fizera. Então a mulher sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Essa é a mensagem. A mensagem que fala da mulher do fluxo de sangue. E Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite, para falar dessa mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria durante 12 anos. 12 anos com hemorragia, 12 anos sofrendo, e ela procurava ajuda com muitos médicos naquela época e nada resolvia. Nada. Gastava todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha, para que ela pudesse ser curada. Uma mulher que era excluída da sociedade. Uma mulher que sofria rejeição. Uma mulher que não conseguia dormir, provavelmente, porque ela estava doente. E o tema dessa mensagem, meu irmão e minha irmã, a dor que ninguém quer ver. Talvez essa mulher, ela sofreu muito tempo calada com essa hemorragia. Né? Para quem já passou por situações não parecidas, mas com uma enfermidade, uma pessoa quando está enferma, ela perde as esperanças, ela perde a saúde, né? Ela perde a expectativa de vida. Então essa mulher, ela estava desacreditada, né? Uma mulher que estava num quadro difícil na vida dela. Mas um belo dia ela resolveu mudar a vida dela. Jesus, antes de passar por aquele caminho, ele tinha encontrado Jairo, porque Jesus ele pregava o evangelho e as pessoas o seguiam, né? A fama dele começou a percorrer por Israel, Samaria, Galileia. E Jairo, ele foi atrás de Jesus, meu irmão, para que curasse a filha dele que estava morta com 12 anos de idade. Então, ele estava indo para esse lugar, para a casa de Jairo. E essa mulher ficou sabendo que Jesus passasse para aquele caminho. E aí ela
falou: hoje é o dia da minha oportunidade, como diz a palavra. E tinha uma multidão ao redor dessa mulher. Uma multidão que talvez era uma dificuldade para ela chegar até Jesus. Tudo ao contrário, tudo dando errado, a mulher enferma, com fluxo de sangue, mas ela foi ousada. Ela usou a fé dela. Ela rompeu todos os protocolos daquela época. Ela falou: eu preciso tocar em Jesus. Jesus não tocou nela, ela que tocou em Jesus. Eu fico imaginando aquela mulher, irmão Dalmo, se arrastando porque ela estava enferma, né? Uma pessoa com 12 anos de hemorragia do fluxo de sangue. Eu imagino que ela perdeu todas as forças dela, estava debilitada. E ela foi, rompeu a multidão e tocou em Jesus. Só que o toque dessa mulher foi um toque diferente, porque todos tocavam em Jesus, como diz os discípulos. Jesus perguntou para os discípulos: mas quem que me tocou? E os discípulos falaram: mas Senhor, todos te tocam, todos te apertam, né? Todos te oprimem, todos tocam no Senhor. Mas o toque dessa mulher foi um toque de coração, foi um toque de sofrimento, foi um toque de desespero. E ela foi e tocou em Jesus. E quando essa mulher tocou em Jesus, Jesus para. Ele para de caminhar e a palavra fala que dele saiu virtude, saiu poder. Então, Jesus, ele começou a procurar essa mulher e a mulher, ela ficou tremendo, como diz a palavra, com medo de que ela fosse exortada. Naquela época, existia alguns princípios que, quando a mulher, irmão, estava com uma hemorragia, ela era impura. Ninguém podia tocar nela. Só que Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele respeitava os mandamentos. Ele era cumpridor da palavra. E ele não tocou nessa mulher. Mas nada impedia dela tocar em Jesus. E ela foi e tocou. E quando ela toca em Jesus, na mesma hora, essa mulher é curada. Na mesma hora, o sangue foi estancado e ela recebeu a bênção dela. Além de ela ser curada, Jesus chama ela de filha. Olha que interessante, uma mulher que estava doente, que não tinha uma identidade, Jesus cura e dá uma identidade de filha, restaura a dignidade dela. Você vê como Jesus, ele é tremendo. É assim que ele faz em nossas vidas. Talvez, minha irmã e meu irmão, você se encontra como essa mulher do fluxo de sangue. Há muito tempo, procurando uma solução para a sua vida. E talvez você está com uma hemorragia. Talvez está perdendo sangue na sua vida sentimental, na sua área financeira, talvez na sua área com os filhos, na parte ministerial, no seu chamado, e você se encontra como essa mulher, perdendo as esperanças, gastando com médicos, ou talvez você que está nos ouvindo não conhece Jesus, está procurando alguma ajuda em outros lugares e você não consegue encontrar a solução para estancar essa hemorragia da sua vida. Você já procurou em muitos lugares, há muitos anos passando por esse momento. Talvez você, mãe, tenha um filho que está nas drogas, você já não sabe o que fazer, você já internou os seus filhos em várias casas de recuperação e o seu filho não muda. Talvez você, mulher, você, homem, o seu casamento
está com uma hemorragia e a sua vida não muda. Mas a palavra de Deus nessa noite, você precisa romper a multidão. Você precisa romper a multidão e tocar em Jesus. Porque se você tocar em Jesus, certamente Ele vai curar a sua vida. O Senhor ele é especialista em mudar a história. E Ele pode fazer isso. Talvez as pessoas, ela discrimina você, rejeita você. Talvez você é rejeitado no seu ambiente familiar, no seu trabalho, assim como essa mulher do fluxo de sangue era rejeitada porque ela se sentia impura por conta do fluxo de sangue. Talvez você se encontre como essa mulher rejeitada, se sentindo deprimida, pois as pessoas desprezam você pelo fato do seu erro, da sua dificuldade. Talvez as pessoas te julgam pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de falar, mas Jesus, Ele quer tocar em você. Jesus, Ele quer mudar a sua vida, assim como mudou a vida dessa mulher. Mas para isso, você precisa se movimentar. Para isso, você precisa tomar uma posição na sua vida. Para isso, você precisa tomar um passe de fé. Jesus vira para essa mulher e fala: a tua fé te salvou. Precisa crer, precisa acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiramente, a gente precisa acreditar que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele veio há 2000 anos atrás, que Ele se entregou por mim e por você, que Ele morreu pelos nossos pecados. Porque o que nos separava do amor de Deus eram as nossas falhas, os nossos pecados. No Antigo Testamento, quando Jesus não tinha vindo ainda, quando as pessoas precisassem que os pecados dela fossem perdoados, tinha que ter o sacerdote para apresentar um sacrifício diante de Deus com um cordeiro, para colocar no holocausto, para poder sacrificar e levantar uma oferta ao Senhor, espirrar o sangue para que o seu pecado fosse perdoado. Mas no Novo Testamento, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, Ele entregou o Filho dele. Ele entregou como sacrifício. Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E o sangue dele nos lavou de todo o pecado. Hoje, a gente tem o livre acesso a Ele. Através do sangue de Jesus, Ele pode te transformar. Mas para isso você precisa entender. Você precisa entender que você é precioso para Ele. E nada nos separa do amor de Deus. O sacrifício já foi entregue. O véu já foi rasgado. Mas você precisa se movimentar. Talvez você se encontre como essa mulher. Ou talvez você faz parte de uma igreja. Você já é cristão há muitos anos. Mas ainda não tocou em Jesus. Talvez conhece Jesus só de ouvir falar. Essa mulher, ela conhecia Jesus, meu irmão, só de ouvir falar. Porque a multidão falava dele. Jesus curando o cego, Jesus curando os paralíticos, Jesus expulsando os demônios, pregando a palavra. E a notícia de Jesus chegou ao ouvido dessa mulher. Talvez ela não tinha força. Ela não tinha força porque ela estava debilitada. Mas ela ouviu. E ela falou consigo mesma: se somente eu tocar, no pensamento dela, ela diz assim: somente eu tocar nele, eu serei curado. A fé dela curou e salvou ela. Jesus está disponível, assim como ele estava disponível para aquela mulher. E Jesus, ele está passando. Todos os dias, Jesus passa
na sua vida, usando uma pessoa, usando a rádio aqui agora. É Jesus passando, através da comunicação, através da vida do irmão Dalmo, que está aqui toda sexta-feira levando a palavra através do Facebook, do YouTube. É Jesus passando, meu irmão e minha irmã. Talvez Jesus está passando aí agora. Não perca essa oportunidade. Toque nele. É você fechar a porta do teu quarto, colocar o seu joelho no chão e falar assim: Senhor, enquanto eu não tocar no Senhor, eu não vou parar. Essa mulher, ela perseverou. E ela foi e tocou nele. Foi assim na minha vida, foi assim na vida do irmão Dalmo. Nós estávamos como essa mulher do fluxo de sangue, sem expectativa de vida, tendo hemorragia interna na alma. Uma hemorragia é por conta de uma ferida. Por isso que ela estava com uma hemorragia. Por que o sangue, ele sai, ele começa a escorrer? Porque existe uma ferida. E ela precisa ser estancada. Talvez você está com essa ferida aberta. Talvez você está com algum trauma do passado. Talvez alguém te feriu e você não consegue liberar perdão. Isso é uma ferida que foi aberta na sua vida. E você está jorrando sangue, perdendo as forças. Talvez você já não consegue mais caminhar daqui para frente. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Se somente você ouvir, entender e tocar nele. Só precisa tocar em Jesus. Não precisa de mais nada. Não tem segredo, meu irmão e minha irmã. Você só precisa tocar em Jesus. Que nessa noite você possa ter essa oportunidade de tocar nele. Através da sua entrega, através da sua oração, através da sua consagração com ele. Um homem, uma mulher que conhece a Deus precisa orar, precisa buscar a presença de Jesus todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos alimentar. Todos os dias precisamos tomar o nosso banho. Não é verdade? Precisamos. A gente levanta, toma o nosso café da manhã. Todos os dias precisamos trabalhar, porque senão a gente não consegue sustentar a nossa casa, a nossa família. Não é verdade? É essa vida terrena que a gente tem. No mundo espiritual, é a mesma coisa. Você precisa se movimentar. Você precisa buscar nele. Você precisa orar. Você precisa se santificar. Né? Você precisa se apartar das coisas desse mundo. Renunciar aos seus desejos e às suas vontades para que Cristo seja gerado em você. Para que a gente possamos dar um bom testemunho como um filho e filha do Senhor. Mas nessa noite, não importa a sua situação, não importa aquilo que você está vivendo. Talvez você se encontre como essa mulher do fluxo de sangue, rejeitada. Talvez você se encontre com uma depressão. Só você e Deus sabem aquilo que você passa. Ninguém sabia da dor daquela mulher. Como eu disse no começo, o tema dessa mensagem, a dor que ninguém consegue ver. Talvez a gente vive uma vida de aparência. Estamos ao redor de pessoas. As pessoas olham para a gente coloca um sorriso na cara. Mas só você e Deus sabe o que você está passando. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua alma. Ele conhece a sua mente. Ele conhece o seu passado. E ele já sabe o que vai acontecer no seu futuro. Ele conhece o seu presente. Porque ele é Deus poderoso. Ele nos criou, ele nos formou. Na mão de Deus tem um manual da vida.
O manual da nossa vida está na mão de Deus. Só Ele sabe mexer. Só Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Nós temos que colocar a nossa vida na mão do Senhor. Porque até aqui você fez do seu jeito. Talvez a mulher do fluxo de sangue, naquele momento ela fez do jeito dela. Gastou tudo que tinha. Atrás de médico, atrás de coisas para que ela possa ser curada. Mas ela entendeu que tudo que ela gastou não resolveu. Quantas vezes você já procurou em vários lugares e a sua vida continua da mesma forma? Meu irmão e minha irmã, não estou falando para você que Deus vai te dar um carro, não. Que Deus vai te dar uma casa. Isso é consequência do seu trabalho. Você vai ter tudo que você tem, que você quer, os seus projetos, os seus sonhos, isso vai acontecer. Mas o que a palavra está falando aqui, que o Senhor quer te curar de dentro para fora. Existem pessoas que têm uma boa casa, têm um bom carro, têm dinheiro, não falta nada, mas falta algo, paz. Paz na alma, paz de espírito. Pessoas que andam perturbadas, pessoas que andam deprimidas. A gente vive num mundo de tecnologia, um mundo de muitas informações. Muitas informações. A gente tem muita informação dentro da gente. Mas estamos esquecendo do princípio, da origem. Jesus, ele não mudou. As pessoas mudam, mas Jesus continua o mesmo. Ele ainda continua fazendo milagre. Mas por que que a gente não vê mais milagre? Por que que a gente ainda não vê pessoa ser curada? Porque nós estamos com o nosso coração cheio de entulhos, cheio de lixo dessa terra. Estamos colocando lixo dentro da nossa alma. E nós não conseguimos ver mais a esperança. Mas nessa noite, eu creio, se você entender que você precisa voltar para os pés de Jesus, não existe outro caminho. Eu não vim aqui falar de placa de igreja, falar da igreja que eu frequento, mas eu vim falar de Jesus. Ele ainda continua mudando história. Eu, pastor Vinícius, irmão Dalmo, nós não temos nada para te oferecer, mas nós temos Jesus. Nós conhecemos o Senhor dos Senhores, que pode mudar a sua vida. Mas para isso, você precisa se movimentar. Você precisa tomar um passe de fé. Você precisa, mesmo doendo, mesmo rastejando como aquela mulher, você precisa romper a multidão. Talvez a multidão na sua vida hoje é o medo. Talvez a multidão da sua vida, você se sente excluída. Talvez a multidão da sua vida é um vício que você tem, que você não consegue largar e você não quer abrir mão. Isso está impedindo de você chegar até Jesus. A multidão hoje é as barreiras, a dificuldade. Talvez a multidão é o seu trabalho, que está impedindo de você chegar até Jesus. Talvez a multidão é algo que você não consegue se perdoar aquilo que você fez de errado. E Jesus não está preocupado com aquilo que você fez de errado, meu irmão e minha irmã. Se você se arrepender, meu Deus, Ele te perdoa. Ele já se entregou. O pecado já foi vencido na cruz. O diabo ele já não tem mais autoridade sobre a sua vida, porque ele já foi vencido na cruz. Nós só precisamos entender. Nós demos o poder para o diabo tocar na nossa vida, o inimigo da nossa alma.
Mas se a gente entender que ele já foi vencido, se você tomar uma posição, uma decisão na sua vida, o Senhor lhe toca. Jesus. Mas para isso, nós precisamos tocar nele. Jesus, ele já veio. Ele já se entregou. Nada nos separa dele. Jesus, ele é a ponte que nos leva até Deus. O Filho de Deus é a ponte para que nós possamos chegar ao Pai. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te curar, restaurar a sua identidade, te chamar de filha e de filho. Você é filha e filho do Senhor. Você que tem filho, você que é pai, você que é mãe, o seu filho, às vezes ele é desobediente, faz o que faz, mas quando ele chega diante de você, pai, que você que tem filho, chorando, pai, me perdoa, você não vai negar um abraço ao teu filho. Você não vai negar quem é pai. Eu sou pai. Eu tenho filhos. Pelos meus filhos, meu Deus, eu faço o que for preciso para ajudar eles. Eu tenho uma filha de 6 anos, a Eloá. Faz umas artinhas em casa. Ela já sabe que eu vou ficar bravo com ela. Mas ela chega, me abraça. Papai, te amo. Não tem como resistir. Glória a Deus. Não tem como resistir. Deus é assim com a gente. Nós somos filhos. Quando a gente chega diante de Deus, Senhor, eu pequei, Pai. Eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Me perdoa. Eu quero voltar para os seus braços. Ele está disponível. O filho pródigo saiu da casa do pai. Ele pegou a herança dele. Em Lucas 15 fala do filho pródigo. Foi, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, começou a comer as comidas dos porcos. E a palavra de Deus fala em Lucas 15 que ele caiu em si. Falou, mas na casa do meu pai eu tinha, lá eu estava bem sendo tratado. Mas quando ele volta para o caminho da casa do pai, o pai está na porta da casa esperando ele de braços abertos. O pai não perguntou aquilo que ele fez. O pai estava com saudade. Mais interessante que quem volta é o filho. O pai não foi até ele. O pai ele não vai até você. Você precisa ir até ele. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, como diz a palavra. Ela se movimentou e tocou. O filho pródigo voltou para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. Colocou uma roupa nova, sandália, fez uma festa, fez um banquete para o seu filho, porque o filho que estava perdido, ele retornou e Deus deu a nova identidade dele. Eu não sei o que você passa na sua vida. Eu não sei, eu não conheço você. Eu não sei, mas o Senhor conhece. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe da sua dor. Ele sabe o que você passou na sua infância. Ele sabe o que passou no seu passado. Só Deus sabe aquilo que você passou na sua vida. Talvez você que está me ouvindo, nem era para você estar viva ou vivo, por tudo que você já passou, por tantos livramentos. Você achou que era o fim, mas você está aí, vivo e viva. Talvez chegou como essa mulher do fluxo de sangue, rastejando, mas chegou. Tá aí. Você só precisa tocar nele. Que você possa tocar em Jesus
nessa noite. É uma oportunidade que você tem. Meu irmão e minha irmã, faça isso. Se você acha que já não tem mais jeito, talvez você que está com uma depressão, querendo tirar a sua própria vida, já não está aguentando mais. Talvez você se encontre endividado, com muitas contas, não sabe o que vai fazer. Talvez você que está enferma, doente, creia que Jesus pode te curar. Coloque as tuas mãos na mão do Senhor e fala: Deus, até aqui eu fiz do meu jeito. Até aqui eu fiz do meu jeito. Agora o Senhor governa a minha casa, governa os meus filhos, governa meu casamento. Eu lá no ministério, na igreja, quando tenho a oportunidade de estar ministrando, irmão, eu sempre falo para os filhos, para as filhas da casa, que o primeiro ministério nosso é a nossa casa, é a nossa família. Primeiro ministério é a sua casa. Você, meu irmão e minha irmã, que faz parte de ministério, talvez você é um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, a sua casa precisa estar em ordem. Seu casamento. Leva a esposa para sair, leva os filhos para passear. Ore na sua casa. Porque quando você estiver na casa do Senhor, vai ser uma consequência daquilo que você já está vivendo. Adoração é aquilo que você vive no dia a dia. Isso é uma vida cristã. A casa do Senhor, nós estamos lá para adorar, para cultuar Ele. Eu amo a casa do Senhor. Foi através da casa do Senhor que o Senhor me alcançou. Quando eu estava perdido nas drogas, recebi um convite para ir numa casa, para ir numa igreja. E lá Jesus me encontrou. Jesus nos encontra na igreja, na casa dele. Abre nossa mente, abre nossa visão. E nós começa a enxergar de novo. No livro de Marcos 10:46, para encaixar essa palavra, fala do cego de Jericó. Diz assim, ó: e depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse o que chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E lançando de si a capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: o que quer que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante. É a mesma história da mulher do fluxo de sangue. Jesus passando, um cego que não conseguia enxergar, viu que Jesus estava passando. Interessante, irmão Dalmo, que a multidão estava lá, repreendendo o cego. Porque ele estava chamando atenção, ele estava clamando, ele estava gritando. Porque a palavra fala, quando fala clamar, o clamar é você exaltar a sua voz, como se fosse um grito de socorro. E a palavra fala que o cego ele vivia mendigando. Ele ficava mendigando porque ele não podia trabalhar porque ele estava cego, ele não conseguia ver, ele não conseguia trabalhar. Então, ele tinha uma capa, naquela época lá, eles tinham que ter uma capa para poder pedir, para identificar que era um mendigo, então eles tinham uma capa.
E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu e pediu para os discípulos chamar esse cego. E ali Jesus começou a ter um relacionamento com ele, começou a conversar com ele e perguntou: o que quer que te faça? E o cego falou: eu quero ter a vista. E Jesus falou: vai, porque a tua fé te salvou. O mesmo que ele falou para a mulher do fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou. E a palavra fala que ele se levanta, ele arranca aquela capa de vergonha e ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Nós estávamos assim, irmão Dal, como esse cego, Certeza. pedindo, mendigando, à beira do caminho, perdido. Uma pessoa cega, ela não consegue ver. Talvez você se encontre também começar como o cego de Jericó, está cego, não está conseguindo enxergar a solução. E quando a gente não consegue enxergar, a gente fica tomando decisões precipitadas. E quando a gente toma uma decisão, colhemos algumas consequências. Porque toda decisão tem consequência. Toda escolha você vai colher. O que você planta, você colhe. Por isso que precisamos de Jesus, meu irmão, a todo tempo, todos os dias. Porque se a gente ficar fora dele, irmão Gal, a gente só faz besteira. A gente só faz coisas erradas. A gente só toma decisão precipitada. Talvez a sua vida está dessa forma. Essa é a palavra para essa noite, meu irmão e minha irmã. Toque em Jesus. Ou faça como o cego de Jericó. Clame a Jesus. Talvez você não vai conseguir tocar em Jesus, mas você vai conseguir clamar, meu irmão. Talvez você não tenha força para tocar, mas você tem força para clamar. Talvez você não tenha força para clamar, mas você tem força para tocar. Que benção, meu irmão. De alguma forma, você precisa tocar nele. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você está viva. Porque depois que a gente desce a sepultura, a gente já não consegue mais. Talvez a oportunidade é hoje. Eu falei para Deus, comigo, com Deus. O irmão me deu uma oportunidade para trazer uma palavra. E todas as vezes, quando eu tenho uma oportunidade de pregar o evangelho, fala: Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor possa me usar pela graça e pela misericórdia, porque eu não sou nada sem a tua presença. Mas que o Senhor toque uma pessoa. Eu me cobro, meu irmão e minha irmã, porque o evangelho que a gente serve, o Jesus que a gente segue, é o evangelho que transforma vidas. Mas por que a vida da pessoa não muda? E por que ela continua da mesma forma? O problema não é a palavra. O problema não é quem está pregando, meu irmão. O problema às vezes somos nós que não entendemos e não praticando a palavra. Hoje, a gente consegue entender os planos de Deus, os propósitos, porque tudo tem um propósito. Tudo, meu irmão. O que o Senhor está fazendo aqui tem um propósito. Tem um propósito. Foi tudo programado para o Senhor. A rádio, esse programa abençoado, que alcança vidas e família. Que nem o irmão no começo comentou, que era para mim ter vindo, não deu certo por conta do trabalho. Eu estava trabalhando num lugar, trabalhando um pouco mais tarde. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, até nos imprevistos. Até, às vezes, você reclama: furou o pneu do meu carro, quebrou o carro. Meu Deus! Mas você não entende o propósito. Tem um propósito. Talvez naquele momento, era para você ficar com o carro parado no meio da rua. É Deus dando livramento, irmão. Sabe o que a gente faz? A gente murmura. A gente reclama. Meu irmão, eu falo porque já aconteceu isso comigo. A gente tem que ser verdadeiro. Não podemos ser pessoas religiosas. Não, que nem o irmão falou.
Também temos falhas. Só que a gente está no processo de transformação todos os dias. Todos os dias o Senhor vai nos lapidando. Todos os dias, no livro de Jeremias fala que nós temos que descer a casa do olheiro. E Deus vai lá, nos quebra e nos faz de novo. Todos os dias. E eu tenho certeza, uma pessoa que está nos ouvindo aqui nessa noite, se entender essa palavra e buscar Jesus. Não precisa falar bonito, não precisa. Não precisa ter uma roupa bonita, ser tão elegante. Só precisa ter um coração disponível, um coração sincero. Senhor, eu me encontro como essa mulher no fluxo de sangue. É difícil a gente reconhecer que a gente está doente. A gente não reconhece. Por muitas vezes o orgulho, a vaidade entra no nosso coração. Talvez o cargo ministerialmente falando, um título, ou talvez você que não é cristão, você que tem uma profissão, mas só Deus sabe aquilo que você passa. Mas é só você ir. Talvez as pessoas vão falar, mas para que Jesus? Ele não vai mudar a sua vida, a multidão falando no seu ouvido. Talvez o diabo mesmo, né? Usando uma figura de multidão, colocando coisas na sua cabeça, dizendo que você não é digno, porque você fez tantas coisas erradas nessa vida que você não é digno. Você carrega tanta culpa. Quantas pessoas já te julgaram, falando que você não ia dar em nada, lançaram palavras na sua vida dizendo que não ia acontecer, mas a palavra do Senhor é o que vale. Não importa o que as pessoas dizem ao teu respeito, o importa o que ele acha ao teu respeito. Foi ele que morreu por mim e por você. A nossa vida está nas mãos do Criador, do autor, consumidor da nossa fé, Jesus de Nazaré. Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o irmão Dalmo, mas que o Senhor possa tocar na sua vida. Você é precioso para Ele. Em nome de Jesus. Amém? Do trono de Deus. João viu os 7 castiças de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada.
para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer, João viu, eu também espero ver, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu vejas. João viu. Um novo caminhar. Muito bem, graças a Deus, aí está a mensagem de hoje. Que mensagem poderosa, né? Que mensagem de evangelismo, que mensagem de convite à salvação. Irmão, não perca essa oportunidade hoje. Pode ser um momento que Deus está preparando para você. Está retornando, talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus, independente dos motivos, né? Não vem nem ao caso nós queremos saber qual é o motivo que tirou você da igreja, que afastou você dos caminhos do Senhor. É apenas você e Ele. Então hoje volte para os caminhos do Pai, volte novamente para a igreja. Aquele lugarzinho que você costumava sentar vai estar lá sempre te esperando para você se assentar novamente nele e glorificar a Deus. Você que ainda não teve essa experiência de conhecer Jesus,
Você que só ouviu falar de Jesus, mas não viveu as experiências de ouvir Deus falar com você, de ver o milagre acontecer na sua vida. Ah, Jesus fez milagre na vida do irmão A, do irmão B, daquela pessoa, daquela outra. Venha viver este milagre na sua vida. Jesus, ele é fiel com quem é fiel com ele. Então sirva a Jesus, aceite Jesus, viva Jesus, entregue-se a Jesus nesta noite e tenha certeza que Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado ao nosso irmão, o pastor Vinícius, por essa palavra tão forte, tão poderosa. Que Deus abençoe ele, que Deus possa continuar usando ele na ministração da palavra, no ministério da palavra. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, e que nós possamos fazer uso, irmão, que nós possamos nos beneficiar desta grande bênção que foi a mensagem da palavra de Deus desta noite. Você vai ter a oportunidade de ouvir novamente, assim que terminar a programação. Você pode voltar lá no YouTube e rever novamente a programação, o momento que você quer assistir novamente, a palavra, o louvor. Faça isso, compartilhe. Não deixe passar essa oportunidade de vivenciar Jesus na sua vida para a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu quero mandar também um abraço para a nossa irmã Tereza Trevisan, entrou e está participando conosco, né? E muitos irmãos aí estão participando, porém não estão registrando seus nomes. É uma pena, gostaríamos muito de saber aonde você está e de que cidade você está acompanhando, ouvindo a programação, né? E também o seu nome. Mas infelizmente não aparece porque muitas pessoas não estão registrando o nome. Mas de qualquer forma, você também é importante para Deus, você também é importante para nós, da família Um Novo Caminhar. Amém? Graças a Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus possa fortalecer a sua fé e você viver esta palavra de hoje. Amém? Graças a Deus. Amados, vamos aí chegando no final do nosso programa de hoje. Eu queria convidar o pastor Vinícius para fazer a oração da fé, a oração que cura, a oração que liberta, a oração que transforma, a oração que levanta o caído, a oração que cura a enfermidade, a oração que nos direciona verdadeiramente ao caminho de Deus. Eu gostaria de convidar o pastor agora a fazer esta oração e queria que você participasse dela. Ore, apresente a Deus a sua necessidade, apresente a Deus a sua luta, o drama que você está vivendo, apresente a Deus a multidão que está ao seu redor, apresente a Deus aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te afligindo. Entregue agora, fale com Deus como você fala com o seu amigo, um diálogo puro, simples, casual, que Jesus vai ouvir e vai te atender. Então vamos juntos agora para a glória do nosso Deus, vamos falar com o Pai, porque na oração da fé, Deus cura, Deus transforma e Deus muda. Amém? Programa Um Novo Caminhar e o momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. No momento de oração, Pai, pedimos que o Senhor venha tocar em cada pessoa, Pai,
que ouviu essa palavra, Senhor, que participou, Senhor, Pai, dessa programação, Pai, em nome de Jesus. Pai, a minha oração é que o Senhor venha alcançar cada coração, Pai. Cada pessoa, Pai, que está necessitada, cada pessoa, Senhor, que estão precisando de uma direção do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, Pai, cada pessoa que está doente, Pai. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão num quadro de depressão, pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que estão com as famílias destruídas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos na fé, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença, que o Teu poder venha alcançar cada coração, Pai. Pai, a palavra que foi ministrada, Senhor, que ela venha frutificar na mente de cada um, Senhor, e que eles possam entender, Pai, o propósito do Senhor em cada coração, em cada mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor tem poder para transformar. A oração é alimento para a alma, Pai. A oração é que aonde a gente se relaciona com o Senhor, aonde a gente ouve a Tua voz, aonde a gente escuta a Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, todos aqueles que estão cativos. Oramos, Senhor, por cada cidade, Senhor. Oramos, Senhor, por cada bairro, Senhor, por cada família, Senhor, representada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, visita, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais agora, em nome de Jesus, que eles sejam tocados pelo Teu amor e pela Tua presença. Pai, alcança, Senhor, cada família, Senhor, cada filho, cada filha. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, aqueles que estão perdidos na bebida, perdidos nos vícios das drogas, Senhor, que eles possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração, porque a oração transforma, a oração que foi que nos alcançou um dia, Senhor. Quantas pessoas oraram pela nossa vida, estamos aqui, Senhor, testemunhando a Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, alcança essas pessoas que estão, Senhor, Pai, nos assistindo, Senhor, cada pessoa que está participando, Pai, levanta, Senhor, aqueles que estão desanimados, Senhor, levanta aqueles que estão querendo tirar a sua própria vida, querendo jogar tudo para o alto e desanimar, Senhor Deus, em nome de Jesus, aviva, Senhor, a fé de cada um, Senhor, renova, Senhor, traga, Senhor, algo novo da parte do Senhor e derrama sobre eles a Tua presença, o Teu Espírito Santo, que é algo mais grandioso ao qual o Senhor nos entregou, Pai, e nos dá a direção, Pai. Senhor, venha com salvação para cada coração, em nome de Jesus te agradecemos, louvado seja Teu santo nome, aleluia, glória a Deus.
Graças a Deus. Muito bem, amados, aí está a oração da fé e agora com este prefixo musical a gente vai colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito levar para você a bênção de Deus e essa palavra forte, essa palavra poderosa para o seu coração, né? Que Deus abençoe grandemente você. Obrigado pela sua participação, obrigado por você abrir as portas da sua casa para a gente poder estar junto, exaltando e glorificando a Deus, cultuando a esse Deus maravilhoso aí junto com você, com sua família, com seu esposo, sua esposa, seu papai, a mamãe, os filhos, enfim, toda a sua casa. O nosso muito obrigado por nós estarmos juntos, mesmo que à distância, mas espiritualmente estamos juntos, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Deus abençoe, que Deus recompense você grandemente em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Mas acima de tudo, nós queremos, como sempre, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que nos é dada de apregoar a tua palavra e anunciar Jesus Cristo como o único Salvador de toda a humanidade. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Pastor Vinícius, também chegamos ao final do nosso trabalho, meu querido. Chegamos ao final do nosso trabalho. Eu quero agradecer grandemente a sua presença, você estar conosco, participando da programação, trazendo essa mensagem poderosa. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar fazendo você desse instrumento sempre glorioso, sempre abençoador na vida das pessoas, ministrando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar frutificando na sua vida e através de você frutificar na vida de outras pessoas. As suas despedidas e o seu comentário à vontade agora no final do nosso programa, irmão. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Foi uma bênção. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela transforma. Estou muito honrado. Para mim foi bênção, gratificante. E quando a gente prega a palavra, o Senhor também fala conosco, né? O Senhor ministra no nosso coração. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada um, cada família representada. Agradecer a Deus em primeiro lugar. E deixar aqui, né? A gente faz parte do Ministério Ovelha Achada, a MOA. Deixar o convite para os irmãos, se quiser alguém conhecer. Fica no bairro Jardim Jussara, Brás de Fora, 1181. Temos culto de quinta-feira e domingo. Quinta-feira às 8h15 e domingo às 6h30. Eu deixo o convite para os irmãos. Você que não foi na igreja, que possa ir em algum lugar mais próximo da sua casa. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Que a palavra de Deus possa transformar a sua casa e a sua família. Eu agradeço muito a oportunidade. Podemos voltar novamente, né, irmão? Para pregar a palavra de Deus. É a primeira vez que eu estou aqui na rádio e eu creio que o Senhor vai preparar várias oportunidades. Quando a gente tem a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, é muito gratificante representar o nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite, que Deus abençoe a família de cada um. Deus abençoe aos pastores que estão nos assistindo, os irmãos de outros ministérios. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe e tenha uma boa noite. Graças a Deus, né? Com certeza, irmão Vinícius, nós vamos aí preparar uma outra oportunidade e muito, mas muito em breve mesmo vamos estar juntos de novo aqui no estúdio UNC, ouvindo a mensagem de Deus que vai ser apregoada através da sua pessoa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção, por atender ao nosso convite e com certeza, muito em breve, vamos estar juntos de novo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, quem despede de você, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que você possa estar conosco novamente no próximo final de semana, né? No próximo final de semana, na próxima quinta-feira, quando nós voltaremos com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um final de semana tranquilo, um sono reconfortante e final de semana, não se esqueça, vamos à igreja louvar e glorificar a Deus enquanto nós podemos encontrar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe e que você tenha uma noite abençoada e um sono muito reconfortante para a glória do nosso Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se,
Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.